Está aí a diferença. Eu quis do fundo do coração. No outro dia eu era outro homem. Eu comecei a rezar de maneira diferente. Eu pegava o ofício divino e eu rezava com gosto, com satisfação. Não é apenas o Senhor derramar o seu Espírito em mim, é ao contrário, é o Senhor me derramar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é muito maior que eu e muito maior do que todos nós. Nesta segunda-feira, começa a celebração do Jubileu de Ouro do Batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Habib. A data marca o dia em que o fundador da comunidade Canção Nova fez a experiência do recebimento do batismo no Espírito Santo através da oração com o padre Haroldo Ram. O padre sempre foi para mim uma fonte de inspiração dessa paixão, dessa gana, dessa loucura pela salvação das almas que ele experimentou com a graça do seu batismo no Espírito Santo e que também eu experimento, uma vez que eu também fiz a minha experiência a partir dele, do Espírito Santo. Intrepidez apostólica. Não é à toa que o derramamento do Espírito Santo sobre o Monsenhor Jonas gerou e gera muitos frutos. Tem um Mister Pentecostes, Monsenhor Pentecostes. Mas Jonas hoje, ele não precisa falar mais. Que bom que ele está falando forte, falando firme. Mas hoje a presença dele, né? Então realmente, onde ele chega a graça de Deus. Você vê as pessoas choram, e jovens, crianças. Quando ele foi batizado no Espírito Santo, começou um novo ardor, né? Querer evangelizar, o amor pela Eucaristia. Padre Jonas pôs a Bíblia na mão do povo brasileiro. Ele pôs a Bíblia. É chamado na roça o Padre Jonas da Bíblia. O Monsenhor Jonas testemunhou com a sua vida ser o homem que vive segundo a condução do Espírito de Deus. A missa de hoje, que é na intenção do jubileu do batismo no Espírito Santo do Padre Jonas, revive e atualiza a experiência feita por ele em 2 de novembro de 1971. Que o Senhor condivida com você aquilo que o Senhor deu a ele, que o Senhor conceda agora a você a plenitude, a totalidade do Espírito Santo. Alcançado pela evangelização do Monsenhor Jonas em 1994, Maurício hoje se alegra pela abertura do jubileu. Através da TV, que depois chegou em São José dos Campos, a gente passou a ter mais ainda conhecimento sobre a história dele. A Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. E essa árvore, nesses 50 anos, tem frutificado e tem realizado maravilha na vida de tantas e tantas vidas. Essa é a grande graça daquilo que ele experimentou e que hoje uma multidão de homens e mulheres experimentam. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Vão vocês, firmes. Sem afinidades com o estático, ventos impetuosos sempre trazem surpresas. Há quase 50 anos, esse sopro do Espírito revolucionou a história de Padre Jonas e do Brasil. Em São Paulo, a cidade mais movimentada do país, ainda na década de 60, o padre salesiano desbravava um novo apostolado com os jovens. Mas o caminho da divina providência nem sempre segue conforme a vontade humana. Era 15 de novembro de 1969. A cidade, Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. A saúde não ia bem. De repente, ele como não se poupava, não se cuidava, ele ficou doente. E como doente, então ele sentiu muitíssimo, porque teve que ir para o hospital se cuidar em Campos do Jordão. Eu estava no momento mais difícil da minha vida, porque por causa da minha tuberculose, fiquei 3 meses em Campos do Jordão. Meu superior me retirou dos encontros de jovens, como falou aqui o Felipe. Claro, o meu superior tinha toda a boa vontade. Aquela vida louca de a cada 15 dias um novo encontro lá em Campos do Jordão, foi o que me deu a tuberculose. Então ele me tirou dos encontros e me mandou para Lorena. Ele estava no sanatório, em Campos do Jordão, só que ele não fazia repouso. E ele achou que não queria voltar para São Paulo, para toda a atividade. Aí mandei ele para Lorena. Como se para ele isso já muito amargo, muito triste.
A dinâmica da vida espiritual do sacerdote também parecia perder o fôlego. Mas naquele momento, Deus parecia fazer valer um pensamento popular, o de escrever certo por linhas tortas. O jovem Jonas não sabia, mas estava conhecendo o lugar do início dos desígnios de Deus. Era preciso passar pela prova do tempo, mudar a rota, mesmo sem desejar, e recalcular. Desafios não faltavam para o jovem sacerdote. Por um bom tempo, a única ocupação era de dar aulas no Colégio São Joaquim em Lorena, também interior de São Paulo. E posso dizer uma coisa impressionante. Eu era um padre que não rezava, porque eu fiquei muito magoado com um superior meu, já é falecido, um homem santo, mas o que ele fez foi muito injusto. Eu fiquei muito magoado. E você sabe que mágoa acaba com a gente. E não foi por causa da mágoa que eu disse, eu não vou rezar. Mas é que eu não conseguia rezar. Na metade de 1971, ainda decepcionado por não retornar à capital paulista para seguir com os encontros de jovens, Padre Jonas toma uma decisão: rezar o vinho de Espírito Santo todas as noites, antes de dormir. Essa ainda era uma das poucas orações que ele mantinha. Imagina o Padre Jonas com mágoa, com ressentimento. Hoje a gente olha esse homem, mas ele estava muito magoado, muito ferido. Imagina bem, os sonhos dele estavam por terra. Ele estava tendo uma crise mesmo. Mas no deserto, o vento é um agente geológico eficaz. Mesmo sutil, é poderoso. Eu cheguei na capela, tendo ouvido o que hoje é Dom Irineu, naquele tempo era Padre Irineu, falando sobre a ação do Espírito Santo. Eu disse para Deus, para Jesus no Santíssimo Sacramento, Senhor, é disso que eu preciso. Então me dá. E realmente, poucos dias depois, Padre Haroldo esteve no nosso colégio, Colégio São Joaquim, e fez apenas um dia sobre a renovação carismática católica. Foi tudo que eu fiquei sabendo a respeito da renovação carismática. Padre Jonas fica sabendo desse evento, embora ainda não compreendesse do que realmente se tratava, de alguma maneira intuía que esse encontro mudaria sua vida. Eu nem imaginava, mas havia uma sede dentro de mim, havia uma sede de Deus dentro de mim, havia uma sede de mudança, uma sede de transformação que eu nem era capaz de calcular. Eu dava a palestra e, terminando, eu falei com os padres lá, se algum de vocês querem receber a imposição das minhas mãos no Espírito Santo. Eu não entendi o que era batismo no Espírito. Ele falou sobre os dons do Espírito Santo. Eu conhecia os dons, mas eu não entendi o que eram os dons sendo usados na prática. O então jovem Padre Jonas chegou, eu pus as minhas mãos sobre ele e rezei. As palavras do Padre Haroldo soavam estranhas. Era algo realmente novo. No íntimo do sacerdote, algo começava a iluminar. Como eu desejei que acontecesse comigo aquilo que pouco a pouco o Padre Haroldo foi anunciando. Para dizer a verdade para vocês, eu não conseguia entender em termos intelectuais o que era aquilo. Padre Haroldo falava de uma renovação que estava acontecendo por obra do Espírito Santo, que Jesus estava derramando o seu Espírito Santo. E com isso ele estava renovando a sua igreja, estava acontecendo uma renovação dos carismas, e portanto essa renovação era uma renovação carismática. Ele falava a respeito da grande graça do batismo no Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo estava prestes a movê-lo para uma nova direção.
Padre Haroldo, no final, passou impondo as mãos sobre cada um de nós padres. Eu não senti nada. Fiquei até meio sem jeito, aguardando alguma coisa e nada aconteceu. À noite, uma surpresa. Mas naquela noite comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. O Colégio São Joaquim testemunharia uma transformação. Padre Jonas agora rezava como nunca antes em toda a sua vida. Naquela noite foi um divisor de águas. A oração vinha de dentro de mim como uma enxurrada, né? E daí para frente tudo foi diferente. A minha celebração da Eucaristia, o meu gosto pela palavra de Deus, até o arrependimento dos meus pecados, o trato com as pessoas, tudo mudou, porque o meu interior era outro. Eu não sabia tudo ainda de renovação carismática. Fui saber só depois de um mês, mas já naquele mês eu era outro Padre Jonas. Tirou aquela palavra, e para vós, quem sou eu? Que ele disse que começou a rezar, que ele um japonesinho, não conseguia parar. E ele rezou sozinho ali, no Espírito, e não parou mais. A fé nutria a vida no Espírito e passava a fecundar a vida de milhares de pessoas. Sempre eu vi nele um ardor missionário muito grande, sempre eu vi nele assim, o fogo do Espírito Santo agindo nele, no sentido do desejo de evangelizar. Eu costumo dizer que aquela frase dos filósofos, né? O homem é tamanho do seu sonho. E o Padre Jonas sempre sonhou, né, em evangelizar os jovens, e esse sonho se realizou. Mas, principalmente, isso se realizou pelo batismo no Espírito Santo, que realmente ele experimentou, viveu e vive até hoje. E ele depois começa a propagar esse batismo no Espírito Santo, onde ele vai, e esse fogo, e ele transformou totalmente a vida do Padre Jonas. Totalmente. Ele que já era um padre bom, ele passou a ser um padre assim, movido tudo pelo Espírito Santo. Não parava uma noite de evangelizar aqui essa região, e começou aí, daí é o que é hoje, né? A renovação no Brasil e no mundo. E o vento forte. E sabe aquele vento leve que chegou sutilmente até se tornar impetuoso? Quando ele possui e cativa, ele conquista. Como diz a passagem bíblica, um profeta não consegue deixar de evangelizar. Ele sempre sabia que eu o tinha na conta de um profeta. Para mim isso ele era. Ele faz acontecer. E eu achava isso muito lindo. Onde o Padre Jonas vai, alguma coisa acontece. O senhor Jonas Abib é um profeta. Um profeta sempre anuncia e denuncia. Uma das características do profeta é a ousadia verdadeira e alegre. O Padre Jonas é sereno e ousado. Gostamos de ser santos, mas não sei se vamos conseguir tudo. Só que eu acho que o Jonas está mais adiante do que eu. Eu acho que ele é um homem muito mais místico do que eu. O sangue de Jesus que foi derramado por cada um de nós na cruz, esse sangue vitorioso está nos trazendo a vitória. Somos pessoas vitoriosas, filhos e filhas vitoriosos. Somos realmente um povo libertado. Sim, e veja o sinal do Senhor, essas bombas revoando ao nosso redor, como que fazendo a volta no nosso meio, passando agora no meio de nós. Obrigado, Senhor. Um dos grandes propulsores do batismo no Espírito. Eu não conheço ninguém mais do que o Padre Jonas, não conheço, nem no Brasil e nem fora do Brasil, que seja assim um divulgador, um estimulador do batismo no Espírito Santo. Logo ele sairia do anonimato, tornaria sua vida uma profecia. Deus exige de mim fé. Fé. Se eu tivesse uma aparição, uma visão, então eu tenho uma certeza humana. Deus me falou audivelmente.
Deus me apareceu, o Nossa Senhora me apareceu, meu pai Dom Bosco me apareceu, eu vi. E eu não posso negar que eu vi, eu escutei, né? Mas Deus me leva, Ricardo, com rédeas curtas. Porque se eu tenho uma visão, eu tenho um privilégio. Movido exatamente pelo Espírito Santo, porque é pelo Espírito Santo que o profeta fala em nome de Deus, sem dúvida nenhuma, as profecias dele, as pregações dele, manifestam isso claramente. O Espírito Santo quer resolver as coisas agora. Se nós perdemos tempo, já perdemos tempo demais. É preciso que nós permitamos que o Espírito ore em nós. Deixa eu dizer, na sua oração particular, por que você não dá a sua voz? Por que você não entrega a sua flauta para o Espírito Santo orar? Por que você fica tantas vezes num egoísmo mal entendido, você querendo falar das suas coisas, até mesmo com as suas lamúrias, sem chegar a coisa nenhuma, enquanto você poderia ceder a sua voz? Você nem vai ficar sabendo, mas deixa eu dizer, a conversa ainda não chegou na cozinha, a conversa é entre o Espírito Santo e o Pai. Alguém que explica com profundidade o que significa ser batizado no Espírito Santo. Irmãos, nós também, nós católicos hoje, nós padres, nós religiosos, nós pessoas que já participamos da igreja, ficamos nos perguntando, mas o que é isso que Jesus diz? Mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Porque essa promessa não foi apenas para os daquele tempo, essa promessa é para agora. Tanta fé em Deus, que a confiança dele no Espírito Santo podia quase que ser enxergada e tocada com as mãos. Eu e o Padre Jonas, e estamos voltando, o carro pifou, saindo de uns meia hora de Guarulhos, beira da Dutra. Aí liguei para o cuidado, falou, não, eu vou mandar um rapaz aí. Aí passou uma meia hora, uma hora, chegou um rapaz. Chegou lá, mandou abrir o carro. Aí ele falou assim, tem alguma chave geral? Eu falei, não, acho que não tem não. Aí ele veio e passou a mão assim, tuf, eu ligo. Foi 30 segundos ele arrumou o carro, falei, é isso aí. Aí ele chamou o Bajos num canto, padre. Ele estava armado e ia matar a mulher que tinha traído ele. E o Bajos rezando, o carro passando, balançava-se o carro. E o Bajos rezando para aquele homem, rezou para aquele homem, falou para ele, não faça isso, não é isso. E realmente aquele homem estava enganado. Ele voltou para casa, salvou o casamento dele, voltou com a mulher dele. E o Bajos teve essa palavra de ciência, né, de chamar. E Deus falou, olha, agora a gente pode ir embora. Deus queria salvar esse homem. Então a palavra de ciência no Bolso Jonas sempre foi transbordante. A um passo para o jubileu de 50 anos do batismo no Espírito Santo, Monsenhor Jonas continua profeta. Continua apresentando uma nova forma de vida, a do Espírito, anunciada, vivida, proclamada em inúmeros lugares a incontáveis vidas. Experiências que não se resumem em sentimentos, referência para toda a igreja. Imune ao tempo, a experiência de meio século permanece viva. Os frutos são inúmeros e o vento do Espírito soprou e transformou a vida dele e de uma geração de fiéis. E esse vento continua a soprar. Eu sou o que sou pela graça do batismo no Espírito Santo. Estamos no ano comemorativo do Jubileu de Ouro do Batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Habib. O dia 2 de novembro de 1971 foi a virada de página que Deus fez na minha vida. Aquele encontro foi muito simples. Quem dirigiu foi o padre Haroldo Hahn. E quando terminou a missa, ele disse a nós padres na sacristia, se vocês quiserem, eu imponho as mãos sobre cada um de vocês para receberem
a graça do batismo no Espírito Santo. Eu comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Tamanha graça foi o batismo no Espírito Santo do Monsenhor, que por causa dele, o maior e o melhor fruto da graça do meu batismo no Espírito Santo foi a comunidade Canção Nova. Para os missionários da comunidade Canção Nova, o dia do consagrado em que é feita a renovação do compromisso é de grande importância. Comemorar esse dia no mesmo ano do Jubileu de Ouro do batismo no Espírito Santo torna o momento ainda mais especial. E louvado seja Deus porque Ele, lá no começo da Canção Nova, teve a inspiração de marcar o dia 2 de fevereiro como o dia da renovação do compromisso dos membros da Canção Nova com o carisma e a missão da Canção Nova. Maiara fará compromisso definitivo pela primeira vez. A missionariedade nasceu a partir da experiência dela com Deus num retiro espiritual. No Maranatá, tudo na minha vida se transformou. Brotou um sentimento no meu coração de fazer aquela experiência que eu tinha feito na vida das outras pessoas, dos outros jovens. Para Maiara, a preparação para o compromisso definitivo veio cheia de sentido devido às ofertas dela. Meu pai, ele deu câncer, tem mais ou menos 1 ano, e em seguida veio a pandemia, ele deu Covid, e foi uma outra luta para mim. Eu rezei, eu pedi para os padres colocarem o nome dele na missa, nas missas aqui na chácara. Eu fazia corrente de oração. Foi um tempo bem difícil. E aí eu vi o quanto a minha vocação tem um sentido. Hoje, 2 de fevereiro de 2021, os missionários da comunidade Canção Nova, que são frutos do batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas, vêm aqui, diante do altar, renovar o seu compromisso com Deus neste carisma. Com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria, a Mãe da Canção Nova! Eu fiz o compromisso em 2005 e foi lá na Basílica de São Pedro. E no coração da igreja eu pude dizer o meu sim para sempre, casar-me com a Canção Nova. Meu compromisso definitivo foi em 2016. O 2 de fevereiro, para mim, é importante que me lembra a cada ano que eu devo me tornar santo nessa terra. A Canção Nova me convida a ser santo. Vocações que traduzem renúncias, ardor apostólico e comportam um carisma na missão de evangelizar, pois nasceram do batismo no Espírito. Sobre você e sobre esse ano que você vai viver na busca do Espírito Santo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lá, lá.